Vivemos em um tempo em que as fronteiras entre o sagrado e o profano estão cada vez mais borradas. O que antes era claramente reconhecido como incompatível com a fé cristã hoje é tratado como algo comum, aceitável e até incentivado dentro de ambientes religiosos. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Muitos cristãos sinceros caminham sem perceber que determinados lugares não são apenas espaços físicos, mas territórios espirituais que moldam pensamentos, enfraquecem a consciência e silenciam a voz do Espírito Santo. É por isso que precisamos falar com seriedade e amor sobre um tema que raramente é abordado com profundidade. Existem lugares que um verdadeiro cristão não pode entrar nunca, não porque Deus seja um tirano, mas porque Ele é um Pai que protege. A Bíblia é clara ao afirmar que o cristão não pertence mais a este mundo. Em João 17,16, Jesus declara ao Pai: "Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou." Essa afirmação não significa isolamento físico, mas separação moral e espiritual. Ellen White reforça esse princípio ao escrever que o povo de Deus deve viver como peregrinos, atentos aos perigos que cercam a alma e vigilantes contra influências que enfraquecem o caráter. Para ela, cada escolha cotidiana constrói ou destrói a vida espiritual, e os lugares que frequentamos têm papel decisivo nesse processo. Antes de falarmos sobre os 5 lugares específicos, é fundamental compreender que, na perspectiva bíblica e profética, lugar não é apenas um endereço geográfico. Lugar é ambiente, atmosfera, influência, propósito e intenção. Há ambientes que alimentam a fé e outros que a corroem lentamente. Há lugares que convidam à oração e outros que estimulam paixões que escravizam. Há espaços onde o Espírito de Deus é bem-vindo e outros onde sua presença é constantemente rejeitada. Aqui, eu quero que você participe ativamente do vídeo. Se você entende que seguir a Cristo exige renúncia, escreva agora nos comentários: "Minha fé vale mais do que qualquer lugar." Esse simples ato é uma declaração pública de compromisso espiritual. Ellen White ensina que Satanás trabalha não apenas por meio de pecados escandalosos, mas por meio da familiaridade com o erro. Em seus escritos, ela afirma que o inimigo da alma prepara o terreno pouco a pouco, levando o cristão a se sentir confortável em ambientes que antes causariam repulsa espiritual. O problema não começa quando alguém cai, mas quando deixa de se incomodar. Quando a consciência para de alertar, o perigo já se instalou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz uma pergunta direta que ecoa até hoje: que comunhão tem a luz com as trevas? Conforme registrado em 2 Coríntios 6,14. Essa não é uma pergunta retórica vazia, mas um chamado à reflexão profunda. Comunhão pressupõe permanência, envolvimento e influência mútua. Quando o cristão entra voluntariamente em ambientes dominados por princípios contrários aos valores do reino de Deus, ele se expõe a uma influência que, cedo ou tarde, cobrará um preço espiritual. Ellen White alerta que o cristão nunca deve se colocar deliberadamente em situações onde sua fé será testada desnecessariamente.
Ela afirma que não há virtude alguma em se expor ao mal com a desculpa de ser forte, pois até os mais firmes podem cair quando se afastam da proteção divina. O verdadeiro poder espiritual não está em enfrentar o perigo sem necessidade, mas em evitá-lo com sabedoria. Talvez alguém esteja pensando agora, mas Jesus frequentava ambientes com pecadores. Sim, frequentava. Mas há uma diferença essencial que não pode ser ignorada. Jesus entrava nesses ambientes com uma missão redentora clara, nunca para se misturar, nunca para se divertir com o pecado, nunca para normalizar o erro. Ele era a luz que transformava o ambiente, não a pessoa que se adaptava às trevas. Ellen White ressalta que Cristo nunca colocou em risco sua pureza moral, nem comprometeu princípios para ganhar aceitação. Aqui vai mais um momento de interação. Se você deseja ser uma luz e não alguém moldado pela escuridão, escreva nos comentários: "Quero andar onde Deus anda." O problema é que muitos cristãos modernos invertem essa lógica. Entram em lugares espiritualmente perigosos, não para transformar, mas para consumir, para se divertir, para se sentir incluídos. Com o tempo, a linha entre testemunhar e se conformar desaparece. A palavra deixa de confrontar, a oração perde força e a sensibilidade espiritual se apaga. A Bíblia adverte em Salmos 1:1. "Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Observe a progressão do texto: andar, deter-se, assentar-se. O processo da queda começa com a aproximação, passa pela permanência e termina na identificação. Ellen White comenta que esse salmo descreve com precisão o caminho silencioso da apostasia, que raramente acontece de forma abrupta, mas quase sempre por meio de concessões sucessivas. Quando falamos de lugares que o cristão não pode entrar nunca, estamos falando de coerência espiritual. Estamos falando de fidelidade silenciosa, daquela que ninguém vê, mas que Deus honra. Estamos falando de decisões tomadas longe dos holofotes, quando apenas a consciência e o Espírito Santo testemunham. Este vídeo não tem o objetivo de condenar pessoas, mas de despertar consciências. Não se trata de julgar quem já esteve em determinados lugares, mas de alertar sobre a direção que cada escolha aponta. Deus sempre oferece perdão, mas também oferece advertência. Ignorar a advertência é desrespeitar o amor que protege. Se esta mensagem já está falando com você, curta este vídeo agora para que mais pessoas sejam alcançadas. E permaneça conosco, porque o que veremos a seguir pode mudar a forma como você enxerga suas escolhas diárias. No bloco anterior, compreendemos que lugar não é apenas um espaço físico, mas um ambiente espiritual que molda pensamentos, sentimentos e decisões. Agora, avançamos para algo mais direto e, para muitos, desconfortável. Existem lugares que, embora socialmente aceitos, espiritualmente são incompatíveis com a vida de um filho de Deus. O primeiro deles é aquele onde o pecado não é apenas tolerado, mas celebrado. O primeiro lugar que o cristão não pode entrar nunca é qualquer ambiente onde o pecado é exaltado como entretenimento. Lugares onde práticas contrárias à lei de Deus são normalizadas, incentivadas e transformadas em diversão constante. A Bíblia nos adverte em Isaías capítulo 5, verso 20, quando diz: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão." Esse texto descreve exatamente a inversão moral que domina muitos ambientes modernos. Ellen White é extremamente clara ao tratar desse assunto. No livro Mensagens aos Jovens, página 432, ela afirma que o cristão não deve frequentar lugares onde a mente é desviada de pensamentos puros e elevados, pois aquilo que ocupa os sentidos molda o caráter.
Segundo ela, a imaginação contaminada enfraquece a resistência moral e prepara o terreno para quedas mais profundas. Não se trata apenas de não fazer, mas de não se expor. Muitos tentam justificar dizendo que conseguem ir a esses lugares sem se deixar influenciar. Porém, Ellen White adverte no livro O Grande Conflito, página 510, que ninguém é tão forte a ponto de permanecer em território do inimigo sem sofrer dano espiritual. Ela afirma que Satanás raramente vence por ataques diretos, mas quase sempre por meio da familiaridade com o erro. O cristão que se expõe repetidamente acaba perdendo a sensibilidade espiritual, mesmo sem perceber. Aqui é importante que você interaja. Se você acredita que sua mente precisa ser protegida como um tesouro, escreva agora nos comentários: minha mente pertence a Deus. O segundo lugar que o cristão não pode entrar nunca é aquele onde a fé é ridicularizada e o sagrado é tratado com desprezo. Ambientes onde a Bíblia é zombada, onde valores cristãos são motivo de piada e onde o nome de Deus é usado de forma leviana. A palavra de Deus é direta ao afirmar em Salmos, capítulo 1, verso 1, que o homem bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se significa permanecer, aceitar, participar. Ellen White comenta esse princípio no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 122, explicando que o cristão que se acostuma com a irreverência perde o temor do Senhor. Ela escreve que o respeito pelas coisas santas é um dos primeiros sinais de uma fé viva, e quando esse respeito é enfraquecido, a espiritualidade se torna superficial e frágil. O problema não é apenas ouvir zombaria, mas rir junto, silenciar quando deveria haver reprovação interior, ou permanecer confortável onde Deus é desonrado. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é por mim, é contra mim. Neutralidade espiritual não existe. Permanecer em ambientes onde a fé é atacada constantemente é, ainda que de forma indireta, permitir que o nome de Deus seja tratado como algo comum. Ellen White reforça isso no livro Caminho a Cristo, página 101, quando afirma que o cristão deve escolher cuidadosamente suas companhias e ambientes, pois aquilo que não edifica acaba por destruir. Ela explica que a influência do meio é silenciosa, porém constante, e que muitos perderam a fé não por rejeitarem a verdade, mas por se exporem continuamente à incredulidade. Talvez alguém esteja pensando agora, mas eu preciso conviver com pessoas que não creem. Sim, conviver é diferente de se colocar voluntariamente em ambientes onde a fé é desrespeitada como forma de lazer ou hábito. Jesus convivia, mas nunca se acomodava. Ele entrava, falava, curava e saía. Nunca permanecia onde o coração estava fechado para a verdade. Se você entende que respeitar a Deus inclui respeitar os ambientes que frequenta, escreva nos comentários: eu escolho honrar a Deus. Há ainda um aspecto profundo que muitos ignoram. Ellen White explica que lugares espiritualmente contaminados deixam marcas invisíveis na alma. No livro A Mente, o Caráter e a Personalidade, volume 2, página 483, ela afirma que pensamentos absorvidos de forma repetida criam hábitos mentais que influenciam decisões futuras. Ou seja, não é apenas o momento presente que está em jogo, mas o futuro espiritual da pessoa. A Bíblia confirma isso em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração envolve proteger os olhos, os ouvidos e os lugares onde o corpo é colocado. O cristão que ignora isso caminha para um enfraquecimento espiritual gradual. O inimigo sabe que não precisa destruir o cristão de uma vez. Basta levá-lo a lugares errados repetidamente.
Ellen White afirma no livro Patriarcas e Profetas, página 459, que Satanás trabalha com paciência estratégica, conduzindo a alma passo a passo para longe da presença de Deus. Cada ambiente errado visitado sem arrependimento enfraquece a resistência espiritual. Esse bloco é um convite à reflexão honesta. Não se trata de condenação, mas de exame pessoal. Há lugares que você frequenta hoje que, se analisados à luz da palavra, não combinam com a fé que você professa. O Espírito Santo incomoda, alerta, sussurra. A pergunta é: você tem ouvido? O terceiro lugar que o cristão não pode entrar nunca é um dos mais perigosos, exatamente porque não parece um lugar físico externo, mas um espaço interior que muitos permitem se estabelecer sem perceber. O lugar da autossuficiência espiritual. É quando o cristão passa a acreditar que já sabe o suficiente, que já orou o bastante, que já tem maturidade para caminhar sem vigilância constante. Esse é um território onde Deus não entra, porque ali o eu ocupa o trono do coração. A Bíblia adverte em Jeremias, capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Embora o texto fale de confiar em outros homens, o princípio se aplica também à confiança excessiva em si mesmo. Quando o cristão passa a depender mais de sua experiência passada do que da graça diária, ele entra em um lugar espiritualmente perigoso. Ellen White trata desse assunto de maneira direta no livro O Desejado de Todas as Nações, página 301, quando afirma que o maior perigo para o seguidor de Cristo não está nos ataques externos, mas na confiança própria que substitui a dependência de Deus. Ela declara que muitos caíram não porque ignoravam a verdade, mas porque deixaram de sentir necessidade constante do auxílio divino. Esse lugar da autossuficiência se manifesta de várias formas. Alguns deixam de orar com a mesma intensidade, outros passam a estudar menos a Bíblia, outros ainda julgam que certos conselhos já não se aplicam mais à sua realidade. É o momento em que o coração começa a dizer silenciosamente: eu dou conta. Porém, Jesus foi claro em João capítulo 15, verso 5, quando disse: sem mim nada podeis fazer. Nada significa nada, nem mesmo permanecer fiel. Se você reconhece que precisa de Deus todos os dias, escreva agora nos comentários: eu dependo da graça. Ellen White reforça esse princípio no livro Caminho a Cristo, página 69, ao afirmar que a vida cristã não é um evento isolado, mas uma entrega contínua. Ela explica que quando o cristão deixa de renovar diariamente sua comunhão, começa a caminhar com base em forças humanas, e isso inevitavelmente leva ao fracasso espiritual, mesmo que externo pareça tudo bem. O quarto lugar que o cristão não pode entrar nunca é o ambiente da conivência com o erro. Esse lugar não exige que a pessoa pratique o pecado, apenas que o aceite como algo normal, justificável ou inevitável. É quando o cristão começa a relativizar aquilo que Deus já deixou claro. Não se trata mais de confrontar o erro, mas de aprender a conviver com ele em silêncio. A palavra de Deus é firme em Efésios capítulo 5, verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar aqui não significa atacar pessoas, mas não aceitar práticas contrárias à vontade de Deus como algo neutro. O silêncio diante do erro, quando se tem discernimento, é uma forma de consentimento. Ellen White aborda esse tema no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 164, ao afirmar que o pecado tolerado perde sua aparência repulsiva e passa a ser visto como algo comum. Ela alerta que a igreja perde poder espiritual quando seus membros deixam de se posicionar por amor à aprovação social ou medo de rejeição.
Esse lugar da conivência é extremamente perigoso porque anestesia a consciência. O cristão ainda crê, ainda fala de Deus, ainda participa de atividades religiosas, mas já não sente o mesmo incômodo diante do erro. O Espírito Santo continua falando, mas a voz vai ficando mais baixa. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração deixou de ouvir. Provérbios capítulo 29, verso 1, afirma que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Essa advertência não fala de uma queda súbita sem aviso, mas de um processo de resistência gradual à verdade. Cada vez que o cristão justifica o erro, ele entra mais fundo nesse lugar perigoso. Ellen White explica esse processo no livro O Grande Conflito, página 565, quando descreve que Satanás raramente leva alguém ao erro completo de uma vez. Ele começa tornando o pecado aceitável, depois justificável e, por fim, desejável. O cristão que permanece em ambientes onde o erro é normalizado corre o risco de, sem perceber, adaptar seus valores. Aqui é importante uma pausa para a interação. Se você deseja ter coragem espiritual para não se calar diante do erro, escreva nos comentários: quero permanecer fiel. Outro aspecto desse quarto lugar é a falsa paz. Muitos acreditam que evitar conflitos é sinal de espiritualidade, mas Ellen White esclarece no livro Atos dos Apóstolos, página 52, que a verdadeira unidade nunca é construída à custa da verdade. Ela afirma que a paz, que ignora princípios divinos, não vem de Deus, mas é uma armadilha que prepara o caminho para grandes enganos. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 34, que não veio trazer paz, mas espada, no sentido de que a verdade divide, confronta e exige decisão. O cristão que entra no lugar da conivência perde essa disposição de escolher a verdade acima do conforto emocional. Esses dois lugares, a autossuficiência espiritual e a conivência com o erro, são especialmente perigosos porque não parecem ameaçadores. Eles não têm placas visíveis, não causam choque imediato e não afastam a pessoa da religião. Pelo contrário, muitos permanecem ativos externamente, enquanto internamente estão espiritualmente enfraquecidos. Ellen White escreve no livro A Ciência do Bom Viver, página 136, que a força do caráter cristão é revelada não apenas pelo que se faz, mas pelo que se recusa a aceitar. Segundo ela, a fidelidade a Deus é demonstrada quando o cristão mantém princípios, mesmo quando isso exige isolamento, incompreensão ou perda de vantagens humanas. O Espírito Santo não habita em corações divididos. Apocalipse capítulo 3, verso 15, fala da mornidão espiritual e do perigo de não ser nem frio nem quente. Esse estado é resultado direto da permanência nesses lugares sutis onde a vigilância foi abandonada. Este bloco nos confronta com uma pergunta essencial: onde está o nosso coração hoje? Não basta evitar lugares claramente errados se permitimos que o orgulho espiritual e a tolerância ao erro encontrem espaço dentro de nós. O quinto lugar que o cristão não pode entrar nunca é talvez o mais silencioso, o mais aceito socialmente e, ao mesmo tempo, o mais destrutivo espiritualmente. O lugar da indiferença espiritual. Não é o pecado escancarado, não é a rebeldia aberta, não é a negação da fé. É o estado em que o coração continua dizendo que acredita em Deus, mas já não se importa profundamente com sua vontade, sua obra e seu reino. É quando a fé deixa de ser prioridade e passa a ser apenas mais um aspecto da vida. A Bíblia descreve esse estado com extrema clareza em Amós, capítulo 6, verso 1. Ai dos que estão à vontade em Sião. Não se trata de conforto material apenas, mas de uma tranquilidade espiritual perigosa, onde não há urgência, zelo ou senso de missão.
O cristão indiferente não luta contra Deus, mas também não luta por ele. Ellen White trata desse tema com forte advertência no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, ao afirmar que a maior evidência de afastamento espiritual não é o abandono da fé, mas a perda do fervor. Ela escreve que muitos continuam professando a verdade, enquanto o coração já não é tocado pelo Espírito Santo. A indiferença espiritual se manifesta quando a oração se torna mecânica, quando a leitura da Bíblia perde profundidade, quando o sofrimento alheio já não comove e quando a salvação das pessoas deixa de ser uma preocupação real. O cristão ainda frequenta ambientes religiosos, mas sua alma está adormecida. Jesus advertiu severamente sobre isso em Mateus, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento não acontece de um dia para o outro. Ele é fruto de pequenas concessões, de prioridades trocadas e de uma fé que deixou de ser viva. Ellen White aprofunda esse ponto no livro O Grande Conflito, página 588, quando explica que Satanás não precisa levar todos à incredulidade aberta, basta torná-los indiferentes. Ela afirma que uma fé sem compromisso ativo é um terreno fértil para o engano final. Se você sente o desejo de não permitir que seu amor por Deus esfrie, escreva agora nos comentários: quero um coração vigilante. A indiferença espiritual também afeta a percepção do pecado. O que antes causava tristeza, agora parece normal. O que antes despertava arrependimento agora é tratado com justificativas. Esse estado é perigoso porque endurece o coração sem que a pessoa perceba. Hebreus capítulo 3, verso 13, orienta: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra deixa claro que o endurecimento é progressivo e enganoso. Ele acontece quando o cristão deixa de vigiar a própria vida espiritual. Ellen White escreve no livro Parábolas de Jesus, página 394, que o maior perigo para a igreja nos últimos dias não é a perseguição externa, mas a perda do primeiro amor. Segundo ela, quando o amor se esfria, a obediência se torna pesada e o serviço perde alegria. Esse quinto lugar é especialmente perigoso, porque muitos o confundem com maturidade. Pensam que não sentir emoções espirituais intensas é sinal de equilíbrio, quando, na verdade, pode ser sinal de distanciamento. A Bíblia, porém, nunca apresenta a indiferença como virtude. Romanos, capítulo 12, verso 11, orienta claramente: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O fervor espiritual não é fanatismo, mas compromisso vivo com Deus. Ellen White reforça esse princípio no livro Vida e Ensinos, página 36, ao afirmar que o cristão deve manter uma fé ativa, crescente e sensível à direção divina. Ela escreve que a indiferença espiritual entristece o Espírito Santo e enfraquece o testemunho cristão diante do mundo. Ao longo deste vídeo, vimos 5 lugares que o cristão não pode entrar nunca: a comunhão com o pecado declarado, os ambientes que estimulam a degradação moral, a autossuficiência espiritual, a conivência com o erro e, por fim, a indiferença espiritual. Todos esses lugares têm algo em comum: afastam o coração da dependência diária de Deus. Salmos capítulo 24, verso 3 e 4 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? A resposta vem em seguida: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não é apenas sobre ações externas, mas sobre o estado interior da alma. Ellen White encerra esse pensamento no livro Caminho a Cristo, página 95, ao afirmar que Deus deseja uma entrega completa, não parcial. Ela escreve que a verdadeira fé transforma escolhas, ambientes, pensamentos e prioridades.
Antes de encerrar, quero convidar você a uma última interação. Se você deseja sair de qualquer lugar que esteja afastando você de Deus e permanecer somente onde Ele habita, escreva nos comentários: eu escolho a presença de Deus. Se este conteúdo falou ao seu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário, escreva seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu ore por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e guardam seu coração nos caminhos do Senhor. Que Deus conduza seus passos sempre longe desses lugares perigosos e cada vez mais perto da sua presença.